Agora eu vou explicar como que a gente vai estar realizando pelo menos uma parte da instalação. Eu não vou estar seguindo todas as regras do manual de boas práticas, mas pelo menos a base de como que você tem que estar realizando a instalação. Então esse daqui é o setup para a atual aeronave. Aqui eu tenho uma mesa para o DAIS. Aqui eu tenho um DAIS, um receptor e duas baterias. Uma bateria para o DAIS e uma bateria para o receptor. Ambas são de 6.6 volts. Eu tenho um outro receptor aqui porque eu estou duplicando o sinal que está vindo aqui do rádio. Então depois eu vou estar mostrando como que vai estar sendo feita essa transmissão, não a configuração do rádio em si, mas só a replicação do sinal. Para você fazer essa transmissão aqui de dados tanto para o DAIS quanto para os servomotores. Então aqui à esquerda é a mesa servomotores, eu só vou ter uma bateria e todas as extensões que chegam aqui. Vou deixar claro que só vou trazer a ideia da instalação, não vou estar fazendo toda a instalação porque a geometria da asa não está totalmente construída. Então as coisas que você tem que se preocupar aqui, eu vou estar tirando o DAIS, mas só para você terem aqui o setup, vou estar alimentando os dois receptores. Aí eu vou trazer aqui um servomotor. Para ilustrar isso daqui, pelo menos os componentes também. Aqui eu tenho esse servomotor, está designado para ser utilizado no flap. E agora, se eu quero fazer a instalação dele, eu preciso realizar a conexão dele no receptor. Aqui estão usando como exemplo, eu acho que está um pouquinho para o lado, só para ter uma região melhor. Deixa eu puxar essa cadeira aqui. Conexão do servomotor no receptor. Essa conexão mais básica aqui vai ser dada da seguinte forma: você tem o GND aqui como sua referência, e aqui no receptor você tem isso aqui é a parte de cima dele. O último terceiro pino sempre vai ser o GND, depois você tem a alimentação e o sinal. Aqui eu vou colocar o GND na parte de baixo, vou colocar no canal 2. O canal 2 ele também vai estar sendo mostrado lá no rádio controle. Então eu conectei o servomotor. Aí agora eu vou trazer a bateria, realizar a conexão dela aqui. Eu posso realizar a conexão em qualquer canal, eu vou poder estar alimentando o servomotor, todos os servomotores que estiverem conectados aqui. Só que você vai conectar no canal que não vai estar sendo utilizado, que eu acredito que é o 6 aqui. Então você confirma com o piloto quais são os canais que vão estar sendo utilizados. Então aqui eu consegui já ligar o receptor. Tá com a bateria, a configuração básica. A luz está vermelha porque não está recebendo o sinal do rádio controle. Se eu pegar o rádio controle, esse que a gente utiliza, eu vou ligar. E aí ele está perguntando se quer transmitir ou não, se não responde aqui, só mexe. Então ele já começou a receber o sinal. A gente conectou no canal 2. Vou apertar nesse botão aqui, você vai ver todos os canais, são os mesmos canais que tem aqui no receptor. E aí quando eu faço o movimento aqui, de cima para baixo, eu tenho a recepção do sinal, parte receptor, e envio para o servomotor. Então aqui você está basicamente testando essa conexão mais básica possível. Só que na aeronave você vai ter vários servomotores conectados nisso daqui e as extensões também. Agora a parte das extensões, essas daqui são várias, né? São até antigas. Você tem que identificar, vou pegar aqui no canal. Tem um procedimento, depois a gente vai passando no documento, que é o seguinte: para poder definir se eu vou usar uma extensão, eu tenho que saber a posição de cada servo. E se você já não souber, né, ou quiser descobrir, você pode estar consultando as plantas da aeronave. Então essa aqui é a planta de elétrica. Aqui você tem a especificação de qual servomotor vai em qual ponto da aeronave. A instalação mecânica aqui é diferente, está dentro da nervura, mas na prática vai ser feita a mesa de servo, conforme está especificado no manual de boas práticas. Mas aqui, eu acredito nessa planta que fica mais claro qual que é o posicionamento de cada um em termos de distância também. Só que você não tem que se preocupar com a distância nesse momento, apenas os locais nos quais eles vão estar instalados vai estar bem explícito por parte de estruturas. Eles vão dizer, é esse ponto, você não tem que medir nada. Outra preocupação aqui é saber quantos servos por superfície de controle em parte móvel. Então vamos simular aqui agora a instalação
Não vou ter como instalar nesse momento, né, porque não está totalmente construído. Mas eu vou pegar uma extensão Y e mostrar o uso de uma extensão. Então aqui eu tenho primeiro a extensão Y, que vai estar replicando o meu sinal. O sinal vai vir daqui e vai ser replicado, vai ser derivado. E aqui eu tenho a extensão. A extensão, ela vai direto no receptor. Então, ao invés de eu fazer essa conexão direta aqui, eu tenho que garantir que o sinal chegue até o ponto ele tem que chegar. Aqui eu vou colocar no canal 2 novamente. Eu vou pegar a extensão Y, sempre tomando cuidado aqui, colocar o GND com GND, marrom com marrom. Agora tem um sinal replicado. Essa aqui é uma outra extensão, então eu poderia até estender mais o sinal aqui usando essa outra extensão. Deixa eu colocar aqui e trazer esse sinal para mais longe, né? Conforme vai a necessidade. Aqui, então o GND em cima, então eu poderia conectar aqui. Só que eu não vou fazer isso, é só questão didática mesmo. E aí agora eu venho e coloco marrom com marrom. Então eu derivei esse sinal. Usei uma derivação na verdade. Então vou colocar um GND aqui, GND com GND, e novamente GND com GND. E aqui eu tenho os dois servomotores que estão conectados em um receptor, e eles estão sendo alimentados por essa bateria, assim como o receptor. E aí eu tenho a garantia de quando eu faço um movimento aqui, que os dois estão recebendo o mesmo sinal. Então isso daqui vai ser utilizado no flap. Agora, essa é a estrutura básica para a instalação. Você usa a extensão aqui para enviar o sinal para o local desejado. Então você vai ter que usar bastante extensão na parte da instalação do profundor, do leme, na verdade de tudo mesmo, porque você tem que fazer com que aquele sinal chegue no ponto desejado. E o ponto desejado, só lembrando, você vê aqui na planta, identifica onde que tem um servomotor. A gente vai identificar um servomotor na ponta da asa, que é referente ao aileron, 2 para o flap, que foi como eu simulei a instalação aqui agora. E cadê? Aqui tem 3 na asa de novo, tem na bequilha, tem no freio, tem 2 aqui na aileron, né? Então você vai passar a extensão, fiação por todos esses pontos aqui. Ou seja, você vai conseguir finalizar na prática essa instalação com a aeronave completamente construída. Porque você precisa da bequilha encaixada, precisa de estabilizadores encaixados. Partindo aqui, voltando para o nosso tutorial, vamos trazer outros pontos aqui. Então em um eu vou aqui para esse 1.1, eu tenho que me preocupar agora com a questão de instalação. Foi funcionalidade que eu expliquei, agora instalação. O que você deve se preocupar? Separar parafusos para fixação dos servomotores na mesa. Então primeiro o que é a mesa e quais são esses parafusos. Vou desligar aqui para continuar consumindo, agora é mais prática mesmo. Vou deixar isso aqui para cá. Eu vou trazer a mesa, tá aqui a mesa. Tem uma mesa aqui, essa mesa, ela está no formato que é recomendado pelo manual de boas práticas ali do Aerodesign. Você baixa esse manual no site da SAI, você precisa no Google Aerodesign e manual de boas práticas. Eu acho que você já encontra de primeira no mesmo site que você baixa o regulamento. E agora o que eu estou fazendo é colocando a extensão, coloca dessa forma. E eu tenho o servomotor. Tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes depende. O pessoal tem que construir isso aqui certinho para encaixar, ficar fixo, né? Pouca folga. E aí você vai parafusar aqui. O parafuso que geralmente é usado é o que já vem com o servomotor. Aqui tem um pacotinho, né? A gente não tem um zerado aqui para mostrar. Eu geralmente utilizo esse parafuso, você vai parafusando aqui até chegar na região. Lembrando que cada superfície de controle, né? Acabei esquecendo de comentar. Cada superfície de controle ou parte móvel, como bequilha e freio, tem o seu servomotor especificado para essa região. Então aqui você tem na planta de elétrica qual que é o servomotor que está para qual região. Então, por exemplo, eu tenho a identificação do servomotor, tem uma numeração 0352. Para quê? Ele não está especificado aqui qual que é o nome do local. Não está. Só qual o servomotor e o item A. Então eu procuro o item A aqui
identifique que ele está bem aqui. Então eu tenho um servomotor do aileron, só não está especificado para onde que ele vai, que é para um aileron. Mas identifica, o modelo 0352 vai no aileron. E aqui a gente está com o 0252, eu vou para o B, vai para o flap. Então o 0252 ele vai para o flap. Você já tem a região que ele vai estar localizado, para você ter mais certeza que a planta dialética vai te dar uma ideia, mas eu acho que vai estar mais especificado aqui na planta da asa, assim, detalhado. Aí o parafuso aqui, o servomotor. E então, o próximo ponto de preocupação é o uso de linkagens. Então, dependendo da distância do servomotor para a superfície móvel, vou pegar aqui o leme para dar uma ideia mais clara. Segura aí. Então aqui eu tenho um leme e eu vou encaixar leme e o estabilizador vertical. Vou encaixar os dois aqui nas dobradiças. É difícil. Então eu acho que é suficiente para entender. O servomotor vai estar permitida a movimentação, então eu tenho a mesa para cá. Vou tirar ele dessa mesa. Vou colocá-lo nessa aqui. Então todas as mesas servomotores já vão estar instaladas. Eu vejo qual que é a orientação correta aqui do horn. Eu tenho que saber isso, quem vai te dar essa informação em estruturas, qual que é a posição do horn. Então eu posso virar isso daqui, pode ser de um lado ou pode ser de outro. Então você tem que saber qual que é a orientação correta disso daqui, para você saber a orientação correta do servomotor. E aí, voltando aqui, então você viu as duas orientações, agora você vai dimensionar a linkagem. A linkagem eu recomendo que seja antecipada a distância por parte de estruturas e cargas, então eles vão fazer o desenho disso daqui, vão dimensionar o torque necessário para a superfície de controle. Demora um pouco para eles desenvolver esse dado, porque precisa dessa superfície dimensionada pela parte de estabilidade de controle, dimensionamento do leme, a carga atuante, e aí eles vão identificar com base nessa geometria qual que vai ser o tamanho da mesa, orientação, posição do servomotor, e aí cargas vai calcular o torque. Esse torque vai permitir o dimensionamento do servomotor. E eles calculam o torque com base nessa distância da linkagem, tamanho da linkagem. Não, distância desse ponto que você vai colocar a linkagem até o horn. Você vai ter esse tamanho, e aí com o auxílio também do aeromodelista, você vai estar verificando se as deflexões aqui, máxima e mínima, positiva ou negativa, estão de acordo aqui. Então a linkagem tem que ser bem dimensionada, você tem vários furos aqui no servomotor para poder estar fazendo esse posicionamento. Só que tem um detalhe, cada furo desse reduz o torque ou aumenta o torque. Então você tem uma distribuição de momento menor aqui ou é maior aqui ou é maior aqui, eu não lembro certo. Então você vai se preocupar aqui com o parafuso também, você tem que saber qual que é, também com o tamanho dele, qual porte. Eu não sei se existe uma especificação no manual de boas práticas referente ao uso da porca. Então existem diferentes tipos de porca, eu acho que é autotravante, alguma coisa assim, que você vai estar utilizando aqui. Não me lembro se tem uma específica, mas geralmente já vem com servos. Outra pergunta do aeromodelista também. Quando você começa a ver com essa instalação prática, é bom tirar dúvida com o aeromodelista de quais são as melhores boas práticas. Vindo aqui para o nosso tutorial, você só tem que se lembrar que a gente comentou sobre superfície de controle, mas trazer aqui uma bequilha. Uma bequilha também é uma superfície móvel que tem um servo. O servo eu acho que ele ficava nessa parte aqui e você tem uma linkagem. Não me lembro certo como que é a instalação mecânica, mas você tinha um freio e você também tinha o movimento vertical. Então, vertical por analogia ao leme. Então eu tenho esse movimento na bequilha e também tem um acionamento e desacionamento do freio. Eu tinha dois servos, um mais em cima e um mais embaixo. Então isso aqui são duas superfícies móveis que você também tem que estar se preocupando em trazer a extensão de servomotor para cá. Tá bom, aqui nos passos tem conferir o formato da mesa de servos. Esse formato aqui é recomendado no manual de boas práticas, eu acho que eu já tinha comentado.
Então você confere se isso daqui está de acordo, tá? Aqui no projeto inicial da planta, você observa que os servomotores estavam localizados nas nervuras, não é muito recomendado, a nervura era frágil, ela tem mais finalidade aerodinâmica, eu não sei nem se é uma estrutura primária, não é uma estrutura primária, eu acho que era secundária da aeronave. Depois é interessante você conferir a fixação da mesa. Então eu tenho uma mesa solta aqui, isso aqui é óbvio que está solto, mas você tem que verificar também se a mesa está firme. Aqui no caso do leme já foi colado, não sei como foi feita a colagem, mas você percebe que a estrutura está fixa, não vai fazer muita força aqui, mas só toma cuidado, verifica se o negócio está resistente. Depois do 4, deixa eu ver se tem outro 4. Tem um 4.1, tá. Eu já comentei também, mas só recapitulando, com base no tutorial, a orientação do servomotor. Não vai parafusar aleatoriamente, tenha certeza da posição que ele vai ficar. Depois do 4.1, vamos pro 5, tá? Eu acabei pulando aqui, medir a distância da roseta do servomotor até o ponto de fixação. Ah, sim, isso aqui eu já comentei também anteriormente, que era a questão das distâncias, tá? E a fabricação da linkagem. Voltando aqui pro 5. Você faz você parafusa o servomotor. Parafusou aqui, não tem mais segredo, porque você já sabe a orientação. Agora vamos aqui para o 5, verificar a movimentação da superfície de controle. Foi o que eu já comentei também anteriormente, que é verificar se aquilo que está sendo gerado de sinal, está sendo gerado de sinal, na verdade não. Se o sinal que está sendo enviado para o servomotor, você tem a conexão até aqui. É só um procedimento de checagem. Geralmente o piloto faz isso, mas como você vai estar mais tempo na construção do que o piloto, você pode checar se a deflexão está condizente, se ele não está travando. Vamos voltar para cá. Você faz isso antes mesmo de parafusar. Faz um encaixe aqui, coloca a linkagem e verifica se ele está fazendo o movimento correto para cá, para cá. Para ver se não trava, se você posicionou errado aqui o óleo. Vai roseta, não lembro, acho que o óleo é esse daqui. Verifica a movimentação, acho que não tem outro 6 aqui, depois a gente verificou 2.1, pulei. Verificar a necessidade de extensão do servomotor, a gente viu, flaps, foi o exemplo que a gente viu, verificar localização no receptor de rádio. Isso daqui você vai se sentar com... Já tem que estar definido, na verdade, parte de estruturas, e eles têm que conversar com o aeromodelista e você tem que chegar com ele. Como que eu posiciono um receptor de rádio, tá? Então, vindo para cá, nós temos 2 receptores que estão sendo utilizados, porque um receptor está destinado ao envio de sinal dos servomotores. O outro está replicando o sinal que eu levei para lá, para o PWM, para que eu possa fazer a leitura da deflexão de superfície de controle, que é requisito conforme o regulamento. Aí vamos voltar para lá. Então aquelas posições ali são primárias. É bom você conversar com o aeromodelista. Realizar conexão. Beleza, você viu a posição de tudinho. Agora você faz a conexão do servomotores do receptor. Lembrar que vai ter uma extensão dependendo do local. Acho que a maioria, não, todos realmente vão precisar de extensão. Lembrar que existem partes móveis. Então bequilha, freio motor no caso da combustão. Motor elétrico não precisa utilizar o ESC para fazer o controle de velocidade. Outro procedimento muito importante, que na medida que você instalou, você definiu, ó, esse servomotor que está instalado aqui no leme. Você chegou aqui, fez a instalação, está correta, aí você vai passar a tensão, você identifica, tanto aqui no início, na verdade fica óbvio que é o leme, mas por uma boa prática você pode estar identificando aqui nesse ponto de conexão, que é o que sai do servomotor, que é referente ao leme. E aí, o leme ele vai percorrer todo um caminho. Vamos vir para cá. O leme vai percorrer todo um caminho para chegar até aqui nesse ponto. No ponto que ele chega no receptor, é interessante você etiquetar e deixar identificado leme, para ficar fácil de identificar. Se o piloto observar que determinada superfície de controle está com problema e você não conseguir identificar de primeira aqui, você tem que ficar tirando e colocando, vai dar muito trabalho. Até para substituir servomotor. Então você precisa saber. Pode identificar até pelo rádio, pelo canal, tá? Não é muito segredo, mas uma boa prática construtiva, porque uma coisa é nível de piloto, como ele olha no controle e interpreta as coisas, outra coisa é nível de construção, quando você está na prática construindo. Então, até mesmo testando. Vamos voltar para cá. Tá aqui, etiquetar, medir a distância do ponto de conexão do motor
Até, eu acho que era do... Até a entrada. Até ponto de conexão do servomotor. Ah. Servomotor, poxa, não lembro, mas se é uma distância, provavelmente é do servomotor até o receptor, porque existem recomendações por parte do manual de boas práticas em relação à distância. Então você passou de X metros, é bom ter um repetidor de sinal ou um ganho de sinal, porque você precisa saber essa distância aqui. Você pode perder sinal devido à impedância dos fios. Então, esse fio aqui vai ter uma impedância, essa impedância aqui pode gerar calor, você perder por efeito Joule, ou conforme vai enrolando assim, se você enrole, vai estar gerando campo magnético ou elétrico. E aí a indutância disso daqui pode até afetar o teu sinal. Mas isso em uns casos bem raros assim. Eu também não fiquei sabendo em algum momento na história do Urutau problemas por perda de sinal. Então essa distância é interessante ser medida, é importante você também saber a resistência no cálculo, no relatório de sistemas de projeção elétrica ou sistemas elétricos de segurança. Tem o valor dessas resistências, então é importante você ter. E agora aplicar termo-retrátil nas conexões das extensões. Então vamos voltar aqui para aquele nosso exemplo que era do flap. Aqui eu tenho a conexão de um servomotor. Servomotor aqui. Não é o servomotor aqui. Conexão do servomotor com uma extensão. Nessa extensão aqui, o que você vai fazer? Colocar um termo-retrátil. Então coloca um termo-retrátil aqui em volta, só não tem um face aqui para dar como exemplo. Acho que nem aqui. Você encaixa o passo termo-retrátil. Existe uma outra boa prática, que é amarrar com fio dental aqui. Então você amarra, dá 2 voltas aqui, dá um nozinho, fecha e passa o termo-retrátil também, aí a conexão não vai sair de jeito nenhum. Você já percebe que ela é firme aqui. Mas todo cuidado é pouco com o servomotor. E a gente tinha um zero aqui. Já foi falado que identificar qual servomotor vai em qual superfície de controle ou parte móvel. Então nessa parte da instalação prática é isso.